Hoje em dia a gente tem um boom de informações na internet, né, devido a esse avanço da tecnologia. E com isso a gente tem aí uma lógica de você tornar um produto o conhecimento, né? O conhecimento ele acaba que você tenta comportá-lo num formato, comportá-lo numa estrutura que é o produto, para você poder vender e poder lucrar em cima disso. E aí dentro essa transformação, na verdade, uma palavra mais interessante seria dessa deformação do conhecimento, que você pega o conhecimento que tinha até então, séculos atrás, uma outra utilidade, hoje em dia o conhecimento ele acaba se tornando um produto. Então, diante dessa deformação do conhecimento, dentro da nossa área, que é a psicologia analítica, ou a psicologia complexa, a gente tem um, muitas desinformações. Então você pega o conhecimento, transforma em produto, esse produto ele vai ser vendido em formato de cursos e etc. Não que isso seja errado, mas a forma como é vendido, né? A forma como você vai divulgar esse produto, a forma como você vai comportá-lo, né? Esse conhecimento vai sofrer deformações e aquilo que era um conhecimento ele passa a ser então uma informação ou até mesmo uma deformação. E aí o que eu quero dizer com isso? Quero trazer aqui um ponto muito interessante. Quando a gente passa, dentro da nossa área, a fazer essa deformação do conhecimento da psicologia analítica, a gente tem algumas ideias, alguns pensamentos do Jung que vão se transformando em uma outra coisa, como por exemplo a ideia do arquétipo. Então a gente tem o arquétipo que, para o Jung, quando a gente vai ver lá nas suas obras, na sua escrita, na palavra, na letra junguiana, tem uma ideia muito interessante, muito significativa e assim altamente profunda. Quando a gente olha para alguns produtos, né, alguns conhecimentos que são propagados, algumas informações que são propagadas hoje em dia, que tocam na ideia do arquétipo, é na verdade absurda, vazia, né? Uma ideia assim que não tem uma consistência, não tem uma, não representa o que o Jung estava querendo colocar e falar. E o que é que a gente tem então hoje em dia em relação ao tema do arquétipo? A gente vai falar então, a gente vai ver na verdade que o arquétipo dentro esses pensamentos que a gente vai encontrar em diversas escolas de filosóficas, escolas espirituais, de coaching, etc. Um discurso que não é o discurso que o Jung queria trazer. Né? Não é um discurso de produzir ali uma sabedoria da alma. E aí é a ideia de um arquétipo em que você pode simplesmente ativar esse arquétipo. Que você pode meio que manusear essa energia arquetípica. E isso é uma ideia assim, altamente absurda para o Jungiano, porque o arquétipo ele tem uma carga luminosa, uma carga afetiva muito maior do que a energia disponível ali para o ego, para a consciência. Então, como que a gente vai conseguir, o ego, a consciência, ativar um arquétipo, manusear esse arquétipo, constelar ali a criação, a formação de um arquétipo, podemos dizer assim, na sua consciência, etc., sendo que essa energia arquetípica é uma energia altamente grandiosa. Isso é algo impossível, é algo absurdo, esse tipo de pensamento, esse tipo de formulação. Então, por isso que os Jungianos, a psicologia analítica, o Carl Jung, não falava de ativação de arquétipos. Quando a gente fala sobre isso, a gente está então colocando a consciência, esse ego, num lugar de uma certa centralidade de toda a sua psique. A gente ignora que existe um centro que não é o ego nem a consciência. O ego ele é apenas o centro da consciência, mas existe um outro centro muito maior. Então a gente acaba ignorando que existe esse centro e coloca o ego nesse lugar. Porque ali ele consegue, então, ativar, manusear essa energia arquetípica. E isso é absurdo também, porque isso traz uma, nos lembra, traz um lembrete de o quão perigoso isso é para essa psique, para o equilíbrio dessa psique. Uma vez que o ego ele assume o centro, ele se sente, né, como o centro dessa psique, ele vai então ter que passar por um processo de inflação.
ele vai inflar, o ego inflado, né? Aquela pessoa que se identifica com um arquétipo. Ele vai querer atuar como aquele arquétipo, ele vai querer se revestir do comportamentos, jeitos, etc., daquele arquétipo a qual ele se identifica, a qual ele está ali. Enfim, porque uma vez que você sente que na capacidade de ativar arquétipos, de trazer energias de camadas profundas dentro da sua psique, você, de certa forma, está se colocando no lugar dessa centralidade, logo há uma identificação com esse arquétipo do centro, do todo, da totalidade psíquica. Se há uma identificação, logo esse ego se infla e ali ele perde sua camada individual, ele perde a sua individualidade, e ali ele também, ao perder a individualidade, ele se torna um ser coletivo. Ele não é mais ele mesmo, que está enraizado ali na sua cultura, na sua forma de falar, nas suas formas de se vestir, enfim, ele está enraizado ali numa imagem coletiva. Ele está preso nesse mundo imaginário, né? Pensando um pouco agora nas palavras do Lacan. Então, de certa forma, a gente pensa, bom, isso é um tanto perigoso, esse tipo de ideia que circula por aí, porque, de certa maneira, não há um trabalho de resgatar a individualidade, de resgatar quem aquele sujeito realmente é, quem aquele indivíduo realmente é, a individualidade de cada um de nós. De certa forma, em vez de você destacar aquela individualidade do coletivo, você, de certa forma, está colando aquela individualidade no coletivo, está mantendo, está sustentando ela nessa identificação coletiva. E, enfim, então é muito sutil, muito delicado quando a gente fala de ativações de arquétipos. Quando o Jung fala de arquétipos, né, a gente está falando ali de que esse arquétipo está aparecendo, ele tá, na verdade, sendo constelado numa camada mais profunda da psique, que seria o inconsciente coletivo. É uma camada um pouco mais delicada, né? A gente não está falando de uma camada superficial da nossa psique. É uma camada altamente delicada. E aí, esses arquétipos, eles começam a aparecer, a consciência, dentro de uma necessidade que está ali contextualizada com o que a pessoa está vivendo. Né? Não é o ego, não é o ego o sabedor, o detentor de um saber do que ele precisa. Ele vai, obviamente, sentir que ele precisa, por exemplo, de dinheiro, que ele precisa de mais amor, que ele precisa de tal coisa, mas é um pensamento muito egóico, muito narcisista, que é apenas o ponto de vista daquela consciência que é muito limitada. Quando a gente fala de consciência, a consciência ela consegue observar apenas numa dimensão bipolar, podemos dizer assim. Ou seja, ou é preto ou é branco, ou é, sei lá, bem ou mal. Então ela está sempre olhando de uma forma muito bipolar, bipolarizada. São os polos, é uma visão polarizada, a consciência. Enquanto que o inconsciente, ele vai captar aquilo que a consciência não captou para complementar num segundo momento. Complementar essa visão da consciência. E aí, nessa complementação, ele vai trazer um terceiro ponto de vista, podemos dizer assim, um ponto de vista integrador que vai integrar esses olhares polarizados da consciência. Então, quando um arquétipo ele começa a surgir a consciência, ele começa a dialogar com essa consciência, com esse eu, esse ego, ele vai esse diálogo tem como intuito gerar ali uma interação que vai gerar também uma complementação, compensação dessa consciência. Ele vai compensar a posição, ponto de vista da consciência que, uma certa vez, como eu acabei de falar, está bem lateralizada. E aí é bem diferente, por exemplo, dessa consciência quando ela quer, por ela mesma, ativar um arquétipo. E aí, o que é que a gente tem aí? É uma consciência que ela acha que sabe do que é que ela precisa, né? Ela acha que sabe do que ela está precisando naquele momento para uma equilibração. Bom, e outro ponto interessante que a gente fala desse assunto é quando a gente pensa no que seria, então, isso que essas escolas, essas tradições contemporâneas, né, espirituais, etc., que falam de ativação de arquétipo. O que isso seria, então, quando a gente olha com o olhar, as lentes da psicologia analítica? Bom, a gente poderia dizer que isso, na verdade, muito mais se aproxima do que o Jung chama de persona, que é uma máscara
social, uma identificação que o sujeito vai ter, ou às vezes ele se identifica e se cola aquela máscara, às vezes ele só utiliza aquela máscara num contexto específico, depois ele consegue descolá-la de si e assim ser quem ele realmente é. Então existem algumas maneiras de lidar com essa máscara, com essa persona. Não é o tema desse momento aqui de hoje, mas como eu vejo é o que mais se aproxima, sabe? É que parece muito uma persona. Você então ativa o arquétipo, então você começa a se comportar, você começa a agir, tal como se vestir, né, o cenário da sua casa, do seu ambiente, do seu trabalho, tem que ser todo dialogado com aquele arquétipo a qual você quer ativar. Então tem toda uma personalização, toda uma você maqueia a si, o seu ambiente para poder se sentir que aquele arquétipo está ali ativado, está sendo ativado. E tem uma outra coisa que agora é um ponto mais delicado, né, quando a gente fala de ativação de arquétipo, e quando o Jung também fala sobre sincronicidade. Então, quando ele está falando de sincronicidade, tem um momento em que ele diz que existe ali uma certa posição do eu, de uma atenção, de uma acumulação de energia que se coloca em um determinado conteúdo, que aquilo ali depois vai construir ali uma sincronicidade no seu ambiente externo. Por exemplo, a pessoa está ali muito por exemplo, a pessoa está ali muito na expectativa de que algo aconteça e de repente aquilo ali acontece. Então existe também esse ponto que é bem interessante, que parece muito isso com o que essas pessoas falam quando estão ali colocando toda uma energia consciente para ativar um arquétipo. Se assemelha muito com isso, e pode ser que essas pessoas consigam, né, ativar alguma energia arquetípica, mas, até porque quando a gente está falando desse termo da sincronicidade, o Jung ele percebe que existe uma atuação da consciência nesse processo da sincronicidade, da construção de um evento sincronístico, ou seja, a consciência ela não está, o evento ele não acontece fora da consciência, sem que a consciência tenha alguma participação, então a consciência ela tem que estar participando e ao mesmo tempo tem algo ali, um evento que acontece externamente, um evento que está completamente dependente a essa consciência que vai perceber o evento e também tem uma participação também do inconsciente que às vezes vai trazer ali um sonho, algum outro conteúdo ali que vai entrar em contato com esse evento externo e gerar ali essa sincronicidade. Ou seja, e aí eles vão se unir, se colar ali pelo ponto de significado em comum entre eles. Há algo em comum entre eles dois. Bom, e aí, como eu falei, existe então uma expectativa, uma construção energética, digamos assim, dessa consciência para que posteriormente pode acontecer ali, ser um gatilho para ativar ali um evento sincrônico. E aí isso se assemelha um tanto com essa ideia da ativação dos arquétipos. Porém, mesmo que isso possa ativar um arquétipo, entramos no outro ponto que eu tinha falado anteriormente, da necessidade que isso vai ter para a consciência. Porque muitas das vezes, na maioria das vezes, a nossa consciência ela não sabe o que é que a gente precisa para nos equilibrarmos psicologicamente falando. Porque a nossa consciência está sempre olhando por esse lado muito, por esse ponto de vista bilateral, bipolar, polarizado. Então ela não consegue ainda muito bem, então com muita facilidade, extrair um terceiro ponto de vista. O que o inconsciente consegue fazer isso com uma delicadeza, uma criatividade enorme, né? E a consciência ela não tem essa capacidade. Bom, e é isso onde tocamos um ponto muito delicado, né, que gostaria de trazer aqui, que é esse assunto da ativação dos arquétipos. Até que ponto esse tema, a prática desse tipo de postura, coletiviza as pessoas em vez de trazê-la para a individuação. Até que ponto as pessoas do marketing, por exemplo, que se engajam nesse tipo de trabalho, de atividade, construindo ali todo um trabalho profissional em torno dessas ideias de arquétipos, elas também estão ali tornando também o seu trabalho um trabalho altamente coletivizado, personificado, né? Não tem uma individualidade própria, é muito um campo de representações. Até que ponto elas estão sendo honestas, sendo elas mesmas, quando elas se revestem de arquétipos. E aí eu chamo a atenção para isso, para a gente pensar na nossa área de trabalho, principalmente quem trabalha na clínica, quem utiliza-se
da clínica, né, do saber junguiano para aplicar na clínica ou qualquer outra área da psicologia, o quanto que isso também torna um pouco antiético esse tipo de tema dentro da psicologia analítica, de vocês buscar ali um arquétipo para construir uma imagem profissional, porque aquilo ali vai gerar toda uma, etc. Você está deixando de ser você mesmo, está ali se tornando um ser, um sujeito profissional altamente superficial e artificial. Bom, pessoal, esse é o tema de hoje que eu gostaria de trazer aqui. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilha com quem pode se interessar por esse assunto e se inscreva no canal para auxiliar aqui o crescimento desta página. Valeu, até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.